Eram exatamente 11h47 da noite quando decidimos continuar a viagem. Decisão que, até hoje, me faz acordar suando no meio da noite, com o coração acelerado e aquela certeza gelada de que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Estávamos voltando de um casamento em Curitiba. Eu, minha esposa Renata e nossas duas filhas, Laura de 7 anos e Sofia de apenas 4. O plano original era dormir na cidade e voltar para São Paulo na manhã seguinte, mas Sofia começou a passar mal depois do jantar. Febre alta, vômito, aquele choro inconsolável que só uma criança doente consegue fazer. Renata ficou apavorada, achando que poderia ser algo sério, e eu, tentando ser o pai responsável, sugeri que voltássemos para casa, onde poderíamos levá-la ao pediatra que ela conhecia. Decisão estúpida, desesperada, fatal. A chuva começou assim que passamos o pedágio de São José dos Pinhais. Não era uma chuva comum de fim de verão. Era uma cortina densa e raivosa que transformava a BR-116 numa faixa escura e traiçoeira, onde os limites da pista desapareciam sob o temporal. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mas mal conseguia acompanhar o volume de água que despencava do céu negro. Amor, tem certeza que não é melhor parar? Renata perguntou pela terceira vez, segurando firme a mão de Sofia no banco de trás. A menina tinha finalmente adormecido, a testa ainda quente contra o cinto de segurança. Tá tranquilo, menti, as mãos tensas no volante. Em 2 horas estamos em casa. Ela vai ficar bem. Laura, sempre a mais observadora, olhava pela janela com aquela seriedade perturbadora que crianças às vezes têm. Ela não tinha medo de chuva ou escuro, mas algo em seu rosto, iluminado apenas pelos clarões ocasionais dos relâmpagos, me dizia que ela sentia o mesmo desconforto que eu tentava ignorar. Passamos pela Serra do Cadeado pouco depois da meia-noite. A neblina havia descido, se misturando à chuva, criando uma sopa branca e opaca que reduzia a visibilidade a menos de 10 metros. Tive que reduzir para 40 quilômetros por hora, praticamente rastejando pela pista. Não havia outros carros. Não havia postos de gasolina ou áreas de descanso. Apenas aquela estrada infinita, as árvores escuras prensando dos dois lados, e o som rítmico e hipnótico da chuva batendo no teto do carro. Foi Laura quem viu primeiro. Papai, tem uma menina ali. Meu coração pulou uma batida. O quê? Onde? Ali, na beira da estrada. Olhei para onde ela apontava, forçando os olhos através da neblina e da chuva. No início não vi nada, apenas a escuridão úmida e as árvores se fundindo numa massa negra. Mas então, por uma fração de segundo, um relâmpago iluminou a paisagem. E eu vi uma figura pequena, uma criança, parada na beirada do acostamento, completamente imóvel sob o temporal. Jesus Cristo, sussurrei, pisando no freio instintivamente. O carro derrapou levemente no asfalto molhado antes de parar, o motor roncando baixo na noite. Acionei os faróis altos. A luz cortou a neblina, revelando melhor a cena. Era uma menina. Tinha uns 10, talvez 11 anos. Usava um vestido branco que deveria ter sido bonito uma vez, mas agora estava encharcado e grudado no corpo magro. Os cabelos longos e escuros caíam retos sobre os ombros, pingando água. Ela estava descalça, os pés pequenos afundados na lama do acostamento. E o mais perturbador, não se mexia, não tremia de frio, não tentava se proteger da chuva. Apenas estava ali, de pé, os braços ao longo do corpo, o rosto voltado diretamente para o nosso carro. Que diabos uma criança está fazendo aqui? Renata estava inclinada entre os bancos dianteiros, tentando ver melhor. Sozinha, de madrugada, minha mente processava possibilidades rapidamente. Acidente, família que parou e esqueceu a criança, mas não havia outros carros. Não havia sinais de acidente. Não havia casas por perto. Estávamos no meio do nada.
cercados apenas por mata atlântica fechada. A gente tem que ajudar, Renata disse, já destrancando o cinto. Espera. Segurei seu braço. Algo estava errado. Profundamente errado. Como espera? É uma criança. Tá chovendo. Ela vai morrer de hipotermia. Ela tinha razão, é claro. Mas meus instintos gritavam perigo. Não era apenas a estranheza da situação. Era algo mais visceral, mais primitivo. A mesma sensação que você tem ao perceber que há algo perigoso escondido no escuro, mesmo sem ver o que é. Papai, ela tá vindo, Laura disse, a voz pequena e assustada. Meu sangue gelou. Voltei os olhos para o para-brisa. A menina estava caminhando em nossa direção. Não rapidamente, não correndo para buscar ajuda como seria natural. Apenas andando, devagar, metodicamente, um passo após o outro, atravessando o acostamento em direção ao carro, os olhos fixos no para-brisa. Seus pés descalços afundavam na lama, mas ela não mudava o ritmo, não desviava o olhar. E seu rosto, Deus, seu rosto, mesmo à distância, mesmo através da chuva e da neblina, dava para ver que havia algo errado. A pele era pálida demais. Não pálida de frio, mas pálida como cera, como porcelana. E os olhos eram grandes, escuros, fundos demais, como buracos vazios num rosto de boneca. Tranca as portas, sussurrei para Renata. O quê? Você enlouqueceu? Ela precisa de... Tranca as portas agora. O tom da minha voz a fez obedecer. Ouvi o clique das travas se fechando. Laura começou a chorar baixinho. Sofia, milagrosamente, continuava dormindo, alheia ao horror que se desenrolava do lado de fora. A menina estava a 5 metros do carro. 4, 3. E então ela parou. Ficou ali, parada na frente do capô, a uns 2 metros do para-brisa. A chuva continuava caindo torrencialmente sobre ela, mas era como se não a afetasse. O vestido branco brilhava com uma luz própria, quase fosforescente na escuridão. Seus olhos, meu Deus, seus olhos, estavam fixos em mim, através do vidro, através da chuva, penetrando fundo, como se pudesse ver não apenas meu rosto, mas minha alma, meus pensamentos, meus medos mais profundos. E então ela sorriu. Não foi um sorriso de criança pedindo ajuda. Não foi um sorriso de alívio ao ver um carro parar. Foi algo completamente diferente. Os lábios se esticaram lenta e artificialmente, revelando dentes perfeitos demais, brancos demais. Era o sorriso de algo que estava fingindo ser humano, mas não entendia bem como sorrisos funcionavam. Vai embora. Renata sussurrou ao meu lado, a voz trêmula. Vai embora agora. Não consigo. Respondi, as mãos congeladas no volante. Literalmente não conseguia me mexer. Era como se aqueles olhos me prendessem no lugar, paralisando cada músculo do meu corpo. A menina levantou uma mão lentamente. Os dedos eram longos, finos demais, as unhas sujas de terra. Ela bateu no capô do carro, 1 vez, 2, 3, metálico, deliberado. Toque, toque, toque. E então, com aquela mesma voz que crianças têm, aguda, inocente, mas de alguma forma vazia, oca, ela falou: abre a porta. Não foi um pedido, não foi uma súplica, foi uma ordem. Calma, segura, pronunciada com a certeza absoluta de que seria obedecida. Não, Renata gritou quando percebeu que minha mão estava se movendo em direção à trava. Não faz isso, mas não era eu. Ou melhor, não era completamente eu. Minha mão se movia sozinha, os dedos se estendendo para o botão da trava, como se fossem puxados por cordas invisíveis. Papai, não. Laura chorava agora, puxando minha manga. Não deixa ela entrar, por favor. A dor da pequena mão da minha filha agarrando meu braço foi suficiente para quebrar o transe. Puxei a mão de volta, respirando pesadamente, o coração martelando no peito como se quisesse explodir. A menina inclinou a cabeça para o lado, devagar, muito devagar, como um pássaro estudando uma presa.
O sorriso se desfez, substituído por algo pior. Nenhuma expressão. Apenas vazio. Um rosto que era anatomicamente correto, mas completamente desprovido de humanidade. E então, ela levantou o outro braço. Agora, as duas mãos estavam sobre o capô, e ela começou a rastejar para cima do carro, não caminhando, rasteando, como uma aranha, como algo que não se importava com gravidade ou anatomia. Os dedos longos se espalhavam sobre o metal, as articulações se dobrando em ângulos que não eram naturais. Ela subia pelo capô, o vestido branco arrastando, manchado agora com alguma coisa escura que não era lama. Vai, vai, vai! Renata gritava, socando meu ombro. Pisei fundo no acelerador. Os pneus giraram, buscando aderência no asfalto encharcado. Por um segundo eterno, o carro apenas derrapou no lugar. O motor rugindo, mas sem sair do lugar. A menina estava no meio do capô agora, rastejando em nossa direção, os olhos vazios fixos no para-brisa, a boca se abrindo lenta e impossivelmente, muito além do que uma mandíbula humana permitiria. E então, os pneus pegaram. O carro saltou para frente com tanta força que todos fomos jogados contra os bancos. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a menina caindo do capô, ficando para trás na estrada. Mas ela não estava lá. A estrada atrás de nós estava completamente vazia, apenas chuva, neblina e escuridão, como se ela nunca tivesse existido. Que porra foi essa? Sussurrei, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Que porra foi essa? Renata não respondeu. Ela estava virada para trás, verificando as meninas. Laura chorava silenciosamente, os olhos arregalados de terror. Sofia, milagrosamente, continuava dormindo, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo, completamente alheia ao pesadelo que tínhamos acabado de viver. Dirigi pelos próximos 20 minutos em silêncio absoluto, apenas o som da chuva e dos limpadores preenchendo o interior do carro. Meus olhos não paravam de ir para o retrovisor, esperando ver aquela figura pálida surgindo da neblina, correndo atrás de nós com aquela velocidade impossível. Mas nada apareceu. Foi Renata quem quebrou o silêncio, a voz rouca e controlada, como se estivesse lutando para manter a sanidade. Isso não aconteceu, entendeu? Isso não aconteceu. Foi o cansaço, foi a neblina, foi a chuva. Nós vimos alguma coisa, mas não era aquilo. Não podia ser. Queria acreditar nela. Deus sabe o quanto queria. Mas meus olhos continuavam voltando para o capô do carro, para a superfície molhada iluminada pelos faróis. E foi então que vi marcas no capô, onde os faróis do carro da frente, um caminhão que finalmente havíamos alcançado, voltando à civilização, iluminavam nosso veículo. Dava para ver claramente marcas de mãos, pequenas, de criança, impressas na poeira úmida do capô, como se alguém tivesse arrastado os dedos pelo metal. Mas não eram apenas marcas de mãos. Havia palavras, escritas com dedos, uma única frase, arranhada na sujeira. Volta sempre aqui. Puxei o carro para o acostamento tão bruscamente que Renata gritou. Saí sob a chuva sem pensar, correndo para a frente do carro. Meus dedos tocaram o capô, sentindo as marcas, as ranhuras deixadas por algo que tinha dedos finos demais, longos demais. E então vi a outra coisa. Sangue. Não muito. Apenas algumas gotas marrons, quase pretas sob a luz dos faróis, escorrendo das marcas de mãos. Sangue velho. Sangue seco. Sangue que deveria ser impossível, porque nada havia tocado nosso carro. Nada físico. Nada real. Voltei para dentro do veículo encharcado, tremendo não só de frio. Renata me olhou, viu meu rosto e não perguntou nada. Apenas sussurrou. Dirige, só dirige. Dirigi. Passamos por Registro enquanto o céu começava a clarear. A chuva tinha parado a quilômetros. Sofia acordou reclamando de sede. A febre já havia baixado, como se nada tivesse acontecido.
Paramos num posto, abastecemos, tomamos café, ações normais de uma família normal numa manhã normal, exceto pelas marcas no capô. Tentei limpar com água, com sabão, com removedor. As palavras saíram, mas as impressões das mãos permaneceram, gravadas no metal como se tivessem sido queimadas ali. 5 dedos de cada lado, longos demais, finos demais, espaçados de forma que nenhuma mão humana conseguiria reproduzir. Durante o resto da viagem, ninguém falou sobre o que aconteceu. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Não mencionar, não lembrar, não dar realidade ao impossível. Chegamos em casa às 9 da manhã. Sofia estava completamente recuperada. Laura estava quieta, mas parecia bem. Renata começou a desempacotar como se nada tivesse acontecido. Vida normal, rotina normal. Mas não era normal. Porque 3 dias depois, voltando do trabalho sozinho à noite, parei num sinal vermelho. E na janela do carro ao lado, um Gol velho, dirigido por uma mulher de uns 50 anos, vi a mesma marca no capô, as mesmas mãos, a mesma mensagem. A mulher me viu olhando. Nossos olhos se encontraram, e em seu rosto vi o mesmo terror que eu sentia, o mesmo reconhecimento, o mesmo peso de quem tinha visto algo que não deveria existir. O sinal ficou verde. Ela acelerou e desapareceu na noite. Desde então, presto atenção, e juro que já vi essas marcas em pelo menos uma dúzia de carros diferentes, sempre em veículos que parecem ter viajado à noite, sempre em motoristas que têm aquele olhar vazio de quem não dormiu direito em dias, que olham constantemente para o retrovisor, que dirigem com as portas trancadas, mesmo em plena luz do dia. Nunca mais voltei pela BR-116 à noite, nem sozinho, nem com a família. Quando preciso ir a Curitiba, saio de manhã cedo e volto antes do pôr do sol, sem exceções. Mas às vezes, em noites chuvosas, quando estou quase dormindo e o som das gotas no telhado cria aquele ritmo hipnótico, ouço toque, 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 batidas metálicas, dedos finos batendo em vidro e uma voz aguda, oca, vazia. Abre a porta e acordo suando, com o coração disparado, verificando todas as fechaduras da casa, mesmo sabendo que fechaduras não impediriam aquilo de entrar, se ela realmente quisesse. Porque eu sei a verdade agora. Li sobre isso, pesquisei em lugares obscuros da internet, em fóruns de motoristas de estrada, em relatos antigos de rodovias. Há pelo menos 50 anos, uma menina morreu naquele trecho da BR-116, atropelada numa noite chuvosa. Seu corpo nunca foi encontrado. Sua família nunca teve um funeral. E ela não descansou. Ela continua lá, esperando, observando, marcando aqueles que passam, deixando sua mensagem. Volta sempre aqui. Como se fosse um convite, ou uma promessa. Laura tem 14 anos agora. Semana passada, ela me perguntou se eu me lembrava daquela viagem de Curitiba, anos atrás. Aquela noite chuvosa. Eu disse que lembrava. Ela ficou quieta por um longo momento antes de sussurrar. Eu tenho sonhado com ela, pai. Toda noite. Ela tá mais perto cada vez. E quando levantou os olhos para mim, por uma fração de segundo, apenas uma fração de segundo terrível e impossível, seus olhos estavam completamente negros. Depois piscou e voltaram ao normal. Castanhos, quentes, humanos. Mas eu vi. E agora sei que não foi apenas um encontro naquela estrada. Foi uma marcação, uma escolha. E alguma coisa está crescendo, lenta e inevitável, esperando o momento certo para reclamar o que considera seu. Toda noite, verifico o quarto das meninas 3 vezes antes de dormir. E toda noite, ao passar pela janela de Laura, vejo a silhueta dela de pé, olhando para fora, para a rua escura, esperando, observando, sorrindo aquele sorriso que estica demais, que revela dentes perfeitos demais. E eu sei que é apenas uma questão de tempo.